Tinha um irmão que tinha um espírito de fofoca e ele ia na minha casa. E meu pai, muito simples, educado, falava com ele, irmão, não. E ele não parava. Resumindo, irmãos, a nossa vida começou a dar tudo para trás. A gente ia entregar o serviço, chegava lá, o serviço não batia a medida. Outra hora, o próprio cliente falava, não tem como te pagar. Essa semana foi difícil, você vai ter que esperar. Irmãos, as contas começaram a atrasar. E nós ficamos em grande desespero. E nós fomos numa quinta-feira. Era de quinta-feira, na salinha, de quinta e sábado. E tem um irmão que Deus mandou ele daqui de São Paulo para o interior. Não vou falar a cidade, senão dá muita conotação. A Irmandade já vai saber. Foca no nome do irmão e o nome de Deus não é glorificado. Mas Deus dava muito claro na boca daquele servo. Tem uma família que entrou aqui e tudo na tua vida está dando errado. Vocês estão com as contas atrasando, estão com medo da situação que está virando. Mas o Senhor hoje manda falar. Isso é porque o linguarudo, o fofoqueiro, está entrando na casa de vocês para falar mal do servo de Deus, do ministério. E vocês não estão tendo força. Mas está aqui o irmão e a irmã. Se o irmão não tiver força, irmã, você puxa a espada e manda o fofoqueiro calar. Diga para ele, se é para você entrar aqui para falar da palavra e contar as obras, os milagres, porta aberta. Mas se é para você vir aqui falar mal do servo de Deus, do ministério, da irmandade, quem quer que for, por favor, a porta da casa, a porta da rua é a serventia da casa. E ali aconteceu, ele falou assim, para saber que é Deus, ele não está aqui no culto, mas a família está. E a família já marcou de ir para a tua casa para depois que ele vier da viagem, passar lá para pegar a esposa e os filhos. E era verdade, irmãos, ele tinha levado o irmão Romeu para Campinas. Bendito é o Senhor. E depois combinou com a esposa, vai para lá o irmão Devanir com a irmã Maria, que eu vou pegar vocês tudo lá. E quando ele veio, irmão, ele veio sem graça, porque ele falou tanto mal do servo de Deus e foi levar o servo de Deus em Campinas. Aí meu pai, na simplicidade, perguntou para ele, não foi para Campinas com o irmão Romeu? Fui, né? Não teve como falar para ele que não. E começou a querer falar mal do servo de Deus. Minha mãe de lá ouviu e falou, bem. Meu pai ficou sem força. Ela, bem, meu pai sem força. Bem, sem força. Ela falou, aqui irmão, já que minha esposa não fala, eu falo. A palavra hoje foi assim, assim, assim. Então se é por irmão entrar aqui para falar das bênçãos de Deus, da palavra, a porta aberta. Mas se é por irmão falar mal de quem quer que seja, a porta da rua é a serventia da casa. Aleluia. Pegou a esposa, os filhos e falou, vamos embora. Então o irmão quer fofocar, pode ir embora mesmo. No outro dia o Senhor abriu as portas, as contas foram pagas, o nome de Deus está sendo glorificado. Eu sinto a presença de Deus desde o início desse culto. Tudo que é mal hoje vai embora da nossa vida, e o Senhor vai ter livre curso para trabalhar na nossa casa. Então, vamos ler, irmãos, os tópicos aqui. Isso, para mandar, não vamos estender muito. Foi da reunião de ensinamento do servo de Deus até falou testemunho. Vou pegar. Teve em abril, dia 16 ao dia 20. Vou pegar. Nós não tínhamos lido nenhum tópico ainda. Então nós vamos ler. Vamos ver até onde está para ir. Ninguém conhecia o café. Tópico 2, irmãos, que é o tópico que tem que ser lido para a querida Irmandade. Cartas anônimas, e-mails e mensagens escritas ou de áudio com remetente não identificável e outras mensagens eletrônicas. Cartas anônimas, e-mails e mensagens escritas ou de áudio sem remetente identificável. Mensagens através de e-mails e mensagens através de e-mails eletrônicos não identificados não merecem nossa atenção e não devem ser prontamente descartadas. Todas as comunicações devem ter procedência, assinatura, endereço e número de telefones de quem as enviam. Eventualmente podemos receber correspondências com essas informações, todavia fictícias, o que caracteriza falsidade ideológica. Portanto, quaisquer mensagens anônimas ou conteúdo dando emitente falsificado devem ser inutilizadas. Não se deve dar atenção a elas. Aqui, irmãos, às vezes sai até uma notícia que se dão tanto crédito
depois vai ver a procedência Olha onde daquilo, minha não tem esposa veio veracidade. Boa coisa, irmão. A Esse gente aqui é não lugar viver de um cristão morar. Crente, servo de Deus, não fica querendo saber nada da vida de ninguém. Ele quer é cuidar da sua casa, da sua família, da sua alma, para a salvação. Aqueles que se interessam por essas reportagens, por essas fofocas, ele só vai a menos na presença de Deus. Bem-aventurado é aquele que tem alegria, ouvir o que nós ouvimos aqui nessa noite. Os feitos de Deus. Quando vier alguma conversinha, já, irmão, isso aí não me interessa. Desculpa. Eu tô te enviando aí, vou mandar no teu WhatsApp, vou mandar pra... Não manda não, porque esse tipo de notícia não tem edificação. Um pouquinho mais longe, mas a gente viu para daquela bagunça lá embaixo. 4. Com certeza. Esses são os que devem ser lidos perante Você falou que vai passar no Cangadeiro para você? EBI, Espaço Bíblico Infantil. Todos nós, isso aqui já foi lido, eu vou dar uma explicação rápida. Havia uma forma de nós aqui, principalmente na capital e grande São Paulo, de chamar espaço infantil. E devido a isso, irmão, o fundamento principal, que são as histórias bíblicas contadas, nessa sigla não refletia. Então, é espaço bíblico infantil. Espaço infantil tem em shopping, tem em certas lojas, onde as crianças vão para brincar. E houve muitas criancinhas que ouvem espaço infantil, quando chegava aqui, não tem playground, então não quero ficar. Então é espaço bíblico infantil, onde são contadas as histórias bíblicas para as nossas crianças e aprendendo desde criancinha a santa palavra de Deus. É isso daqui. E uns usavam até de certas malícias, por incrível que pareça. E deixava os filhos no EBI e ia embora fazer compra, ia para shopping e no final passava só para pegar os filhos. Isso é uma coisa difícil. Para trás para quê? Era só um tiquezinho. Sim, atenção com os recém-batizados. Nos locais onde a tanque de batismo é necessário, que nos dias que houver batismo, haja irmão do lado das irmãs. Isso aqui, irmãos, nós não vamos ver porque aqui não é um caso nosso. Mas também, quando a Irmandade souber de alguém que Deus chamou, alguém que foi chamado nas águas do Santo Batismo, não fiquem sem se apresentar para o ministério. Venha, se tiver precisando de algum conselho, alguma oração, alguma parte, alguma ajuda espiritual. É a segunda parte desse papo que eu estou ganhando bastante. O pessoal está fazendo uma traje aqui, nós. Que a primeira fala de onde tem o tanque de batismo. Mas esses que precisam dessa atenção, às vezes, como o servo de Deus falou, ele foi o primeiro crente na casa dele. Não tem pessoas com quem tirar dúvidas. Tem alguma coisa que fica embaraçado na mente, tem vontade de saber, evoluir na fé, procure o ministério. É a melhor coisa que os irmãos fazem. Sabe de alguém, mas não sei explicar o que ele está me perguntando. Não deixa a pessoa na dúvida. Traga para nós, se precisar também de uma oração. Às vezes a pessoa nem conhece a parte dos sacramentos, que são a parte da unção, a Santa Ceia. Deve ser explicado para esses novos na fé. Havendo essas dúvidas, procure o ministério. Tá certo, irmãos? Sete, vícios em comunicações. As pessoas que possuem esse vício sentem necessidade de receber e transmitir notícias, sendo falsas. O poder maligno de nosso adversário se manifesta claramente sobre aqueles que são veículos de transmissão de males entre a irmandade. Esse fermento contamina o povo, o que ouve e lê dessas notícias, rouba-lhe a paz pedindo perfeita comunhão com Deus, difama, mancha a honra, promove inimizades entre o povo, desfaz a alegria do convívio entre a irmandade, podendo comprometer a salvação das almas que se contaminarem com este conteúdo. A palavra de Deus diz claramente que a testemunha falsa que profere mentiras, entre as outras coisas, aborrece o Senhor, e o que semeia contenda entre os irmãos, sua alma abomina, ou seja, esses tornam-se horrendos, detestáveis perante o Senhor Deus.
Portanto, as nossas palavras devem ser pesadas à luz da palavra, como o Senhor Jesus testificou. Porque por tuas palavras serás justificado, ou por tuas palavras serás condenado. A palavra que originam-se desses males faz o povo tornar-se enfermo na fé, suscitando discórdias, críticas e separação entre o povo e o ministério. Isso impede que haja o fruto do Espírito, como está escrito na palavra de Deus em 5 de Gálatas, verso 22. Exortamos o povo e principalmente os servos de Deus do ministério a que sejam prudentes em todo viver, fugindo das contaminações heréticas e do caráter oriundo desses maus costumes. Isso, irmãos, Deus deu de falar. Ele que se enfeitiça com isso, deixa-se levar, começa a ficar vazio das coisas de Deus. Pois todo lugar onde tem união, tem progresso. Aonde começa a haver divergências, dissensões, daqui a pouco começa a ter pelejas, porfias e emulações. E isso traz, irmão, enfermidade espiritual. Já não há mais caridade entre a igreja. É um querendo falar do outro, ali se tem fumaça, tem fogo, sabe como é que é? Não tem crédito a fofocas. É claro a palavra. Quem fica fazendo isso só se enfraquece espiritualmente. Quando alguém, vou parar por hoje por aqui, guarda isso, quando alguém tem prazer e alegria em ouvir mal de alguém, ou falar pelas costas de alguém, esse tal não quer que o outro evolua. Quando alguém tem alguma coisa contra o seu irmão, ainda que ele lhe ofendeu, tem que chegar nele e dar oportunidade para ele. Você viu o que você fez? Você viu o que você falou? Você me entristeceu, você me aborreceu. Por que você agiu assim? Às vezes a pessoa fez sem perceber, ou o espírito na pessoa fez com que ela fez aquilo ali sem perceber, ou foi tomada pelo mal. E se é assim, com amor, com carinho, a pessoa me perdoa, em nome do Senhor Jesus, o mal ele fica enterrado. Mas quando, irmão, alguém não ama o outro, é um amor fingido, não é verdadeiro, o que ele faz? Em vez de falar para a pessoa, ele fala para o outro. Você viu o que o fulano fez comigo? Ficou sabendo? Não, o quê? Olha, ele falou isso, ele fez assim. Não dá oportunidade para a pessoa se retratar. Ora, quem ama, ele chega para a pessoa e fala, você falou isso, não devia ter feito assim. E a pessoa se retrata, fica entre os dois ali, tudo se acaba. Mas tem um espírito, desabafa com o outro, ele não tem oportunidade de retratar o erro, de tirar aquele mal e vai correndo. Daqui a pouco 20, 30, 40 estão sabendo daquilo e fica uma coisa, irmão, que vira uma corda sem fim e o maligno dando risada de ver uma igreja enferma. Quando vier alguma conversinha, você já falou com ele? Você sabe de onde vem? Pô, eu não quero saber disso. Isso é assunto teu. E cada um, irmão, deve cortar isso. Aviso: o testemunho que você vai ouvir é dos nossos queridos e amados irmãos da IFAP. Testemunho sobre missões no exterior. Testemunho acerca do mundo espiritual muito forte. Ouça agora na comunhão. Certa vez em 2010 eu estava em Joanesburgo, na África do Sul, e era a época da Páscoa, era um domingo de ressurreição, e tinha cerca de quase 100 muçulmanos que estavam indo para o Zimbábue, as mulheres com burca, todas com a burca, com os mantos pretos, só os olhos de fora. E Deus falou assim para mim: na África do Sul, em Joanesburgo, aquele ano ia ser a Copa do Mundo lá. Tanto assim que o aeroporto estava todo enfeitado de bandeiras. E Deus falou assim para mim: prega sobre a ressurreição para esses muçulmanos. Só que eles falavam inglês e também tinham um domínio dos dialetos do Zimbábue. Aí eu falei: Senhor, mas como que eu vou falar para eles? Eu não sei falar inglês. Inglês eu sei algumas palavras assim, mas fluente, muito ruim. Aí Deus falou assim pra mim: prega, eu vou fazê-los entender. Allah Saraka.
pregue em português, que eu vou fazê-los entender na língua deles. Orianda la bachuriva. Eu lembro que eu subi, tem aquelas cadeiras, aí tem uma parte de concreto, depois eu subi ali. Chegando aqui hoje, conectou. Subi na parte de concreto, abri a Bíblia e comecei, li Mateus 28, que fala da ressurreição do Senhor, e comecei a pregar. E aqueles quase 100 muçulmanos se ajuntaram todos ao pé assim, do concreto. Só que Deus é tão maravilhoso que eles estavam entendendo tudo que eu estava pregando, porque os vários assim, mais de 50 começaram a discutir comigo. Começaram a discutir e apontaram. Eu desligo tudo quando eu saio. Aí eu também falava. Aí eles discutiam e eu desse lado. Mas Jesus levantou dos mortos. E eles discutiam e eu falava. Porque eles estavam entendendo. Quando acabei, eles saíram com raiva e ficou uma mulher, uma muçulmana. Ela arrancou a burca e gritou assim: Glory Jesus Christ. Ela falou: glória a Jesus Cristo. Atalá, suricai, aleluia. A palavra de Deus é salvação. Oricanta, laba, suricai, glorifica a Deus, irmãos. Oh, glória, glória a Deus, a palavra é poder. A palavra da cruz é poder, aleluia. Então você tem na sua mão a mensagem que pode tirar as pessoas da escuridão, as boas novas. Porque eu citei, e vou citar outro texto, 57, 21 de Isaías. Deus fala de novo: porque os ímpios não têm paz. A paz só vem de nosso Senhor. Glória a Deus, irmãos. O país de Moçambique é um país assim, muito carente, né? É muita bruxaria, é feitiçaria, são bruxos, as pessoas são muito dependentes do Senhor, precisa do Senhor ali, aquelas almas. E eles têm, irmãos, uma fé, né, irmãos? Apesar de ser um povo carente, um povo necessitado do Senhor, eles têm uma fé inabalável, irmãos. A igreja, todos os cultos eram cheias, irmãos. Mesmo eles sendo, né, carente, não tendo muitas possibilidades, jovens carentes, jovens sofredor, né, irmãos? Ali a gente via muitos jovens sofrendo por causa de... Os pais procuravam os curandeiros, os feiticeiros, os bruxos e ofereciam as filhas para poderem terem poder, né, terem condições. E ali as filhas eram oferecidas aos demônios e elas sofriam com o marido espiritual. Marido espiritual aqui para nós, lá para eles é como se fosse um marido entre homem e mulher, que eles procuravam aquela jovem durante a noite e faziam aquilo que o marido faz com a esposa. E aquela jovem sofria muito com isso. Chegava ali na igreja totalmente carente, chorando, sofrendo, porque elas não queriam passar por isso. Elas queriam ser libertas. Elas precisavam de Jesus. E ali, irmãos, a igreja orava, aquelas jovens eram libertas. Muitas almas, irmãos, sendo liberta ali, o tempo que eu fiquei ali, muitos jovens foram libertos, ali muitas vidas caíam endemoniadas, pessoas que se arrastavam que nem cobra no meio da igreja, né, irmãos? Muita gente não acredita, muita gente acha que é conto de fada, mas ali, irmãos, é um país totalmente voltado à bruxaria, à feitiçaria, mas eles têm uma fé, irmãos, que é o tempo todo glorificando. Se a igreja do Brasil tivesse a fé que eles têm, glorificasse como aquele povo glorifica, irmãos, o inferno, ele estava abalado o inferno, irmãos. Eu vou contar um caso aqui que aconteceu numa outra região lá, e a igreja estava, no momento que eles estavam glorificando, estava passando uma bruxa, porque eles se transformam em pássaro, em rato, né? E entra dentro da casa da pessoa para roubarem a prosperidade da pessoa. E nesse momento, olha o poder da glorificação, irmãos. No poder que a igreja estava glorificando, a bruxa caiu em cima do telhado.
e ficou lá. E ela não teve força, irmãos, para poder sair, se transformar num pássaro de novo e sair voando. Tiveram que chamar o bombeiro lá para poder tirar a bruxa lá de cima do telhado. Tá vendo o poder da glorificação? Tá vendo, irmão, como é importante a gente glorificar, dar glória a Deus? Porque o demônio, irmão, não aguenta a glorificação. Ali é um país idólatra, irmãos. Um país que não acreditam muito em Jesus. Muitos ali estão ali só precisando, carente da minha e da sua oração, carente que nós vamos ali atrás daquelas almas, não só lá como aqui no Brasil também, tem um monte de almas que precisam do Senhor. Irmãos, vamos orar, apresentar os países, vamos apresentar, porque nós sabemos que o fim está próximo. Deus abençoe. Igualmente. Está vendo aí? É um país que é arraigado na bruxaria, no curandeirismo. Um marido espiritual que tem contato físico com as moças como se fossem pessoas mesmo. Elas ali são oprimidas pelo diabo. Como cada uma, como se fosse uma pessoa, o demônio tem contato. E amarra de uma maneira a vida que ela não pode se casar. Vê que eles voam, se transformam. Será que acontece mesmo? Isso é algo de quem viveu lá, de quem andou lá, por Maputo, por Beira, por Quelimane, pelas terras moçambicanas. Lá precisa de Jesus. Em Angola, quando eu estava lá, Angola nós tínhamos de levantar cedo. Já era um presbítero que era general do exército, e esse presbítero ia me buscar. Ele chegava lá na pousada, eram umas 4:30 da manhã, porque o trânsito era município de Cazenga. O trânsito não era que o lugar era longe, é porque o trânsito é terrível, não anda. Então ele me pegava 4:30 da manhã para um culto de 7 da manhã. O culto era rápido, quando mais ou menos umas 9 horas da manhã, que a gente sai da igreja, ele falou assim para mim: você nunca viu isso, né? Olhe para o céu. Quando eu olhei para o céu, em Angola, em Cazenga, mais ou menos uns 15, e mais ou menos a gente percebe, uns 15 bruxos voando igual pássaro no céu. Escute, não é levitação, não é o fato de levitar, é voar como se fosse pássaro. Cerca de uns 15, ele falou assim: vocês nunca viram isso lá? Olha aqui, eu estou dizendo uma coisa que eu vi. Estou dizendo uma coisa que eu vi. Pessoas voando pelo poder de Satanás como pássaros no céu de Angola. Como eu estou dizendo, não é levitação. Levitação também é coisa do maligno, mas não é esse ramo do ocultismo. É voar como fosse pássaro. Eles voam deitado de um lugar para o outro. E passaram assim, eles todos voando. Quando eu vi aquilo, eu falei assim: bem que falavam dessa magia negra, dessa obra pesada. E a gente, será que é verdade? Até o dia que eu vi com os meus próprios olhos. Mas isso é para deixar eu amedrontado, você amedrontado? Não. Olha aqui, as nossas armas são poderosas para destruir as fortalezas do diabo. O mal só fica até o Filho de Deus chegar. A obra do diabo só fica escondida até a luz do Evangelho brilhar. Porque quando a luz da palavra brilha, o mal é destruído pelo poder de Deus. Vou contar outra experiência. Cidade da Praia, Cabo Verde. Eu desci no aeroporto, apareceu um táxi para me levar até o hotel. E o taxista estava com um rosário muçulmano, com a roupa muçulmana e falando os nomes de Alá. E lá fala português, ele falava: Alá é santíssimo, ia falando dos nomes de Alá. Alá é clemente, Alá é justiça, ia falando os nomes do falso Deus Alá. Aí eu estava sentado assim do lado dele com aquele texto dirigindo e o texto assim, ele é o volante e o texto aqui. Mas ele não pode ficar com esse texto perto de mim, que as boas novas de salvação, eu vim do Brasil para pregar as boas novas aqui, ele não vai ficar com esse texto perto de mim. Aí eu falei assim para ele: eu quero falar da mensagem do Evangelho para você. Ele: ó, pode falar. Aí eu comecei a falar das obras de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o único nome da salvação, que Jesus Cristo é o único que veio para libertar o homem da maldição eterna, que não tem outro. Eu falei assim: o senhor não espere morrer, porque o senhor vai se dar mal. Quando o senhor chegar na escuridão, o senhor vai ver que não vai ter mais jeito de sair de lá. Então aceita a verdade hoje. Aí ele pegou e falou assim para mim: é melhor você parar de falar essas palavras, porque eu não estou nem conseguindo dirigir. Eu estou me arrepiando todo. Aí eu falei assim: não, mas eu quero continuar. Não, eu sei, mas é que eu estou começando a passar mal. Ori, canta,
irmão, o mundo precisa da palavra. O mundo precisa de paz. Você fala textos da palavra, não é uma pregação longa. O homem se arrepiava a ponto de não conseguir dirigir, porque a palavra é martelo. Não arde a minha palavra como fogo, ela é martelo que esmiuça a penha. Jeremias 23, 29. Nós precisamos do Senhor. A igreja precisa para evangelizar. Eles precisam para receber a mensagem gloriosa da salvação. Agora vamos ouvir outro contexto. Vem, Adriana Tiveron, vamos ouvir acerca da Itália. Na Itália, igreja, o povo não é tão quente. Lá o povo é mais frio. Não só pelo continente europeu, que é muito gelado, né, cai neve, mas lá tem um calor de 45 graus, que eu pude vivenciar 45 graus. Mas o povo é frio, eles são presos ao catolicismo. Então eles têm um coração muito duro, endurecido. E devido à depressão grande que tem na Itália, uma barreira muito grande, porque eles têm aquela depressão forte. Então eu falei, Senhor, como que eu vou conseguir quebrar esse rochedo? Como que eu vou conseguir? Porque quando eu estava lá, eu falei assim, eu sei que aqui vai ser mais difícil, que o povo lá não é igual da irmã África, que é um povo mais alegre, amoroso, mais aberto, receptivo, né? Lá na Itália eles estão com o coração mais duro, eles creem naquilo e é aquilo. Tinha muito casal lá que sofria por causa do adultério, né? Da traição. Então eles são ainda oprimidos, tristes, né? Eles são muito sofridos. Mas eu falei, Senhor, eu vou vencer no joelho, eu vou vencer na oração. Eu não dormi, eu fiquei 1 mês lá. A igreja, quando eu cheguei, parecia um urso panda. Eu não dormi 1 mês, porque eu falei assim, eu vou vencer na oração. Igreja, eles têm o coração duro, mas quando você entra na vida da oração, falando, não, vamos orar, eu não quero saber o seu problema, eu não quero saber, vamos orar. Aí eles começam a se desmanchar, se abrir, chorar, e almas se converteram lá. Eu pude, pela misericórdia do Senhor, ganhar 2 nativos italianos mesmo. Um chamava Maximiliano e a outra irmã, eu não me recordo agora, mas era uma irmã que era também amiga da Francesca, que era uma irmã da igreja, e aí ela traduzia para mim onde eu ia, e aí Deus operava. E em Nápoles eu consegui 2 almas para o Senhor, porque eu fui através da oração. Eu falei assim, Senhor, sem o teu poder eu não vou conseguir nada aqui. Então eu falei, é na oração. E aí Deus operou. E os cultos, até mesmo, eu lembro que entrou 2 jovens mormons lá no culto para observar. E eles também eles ficaram indignados. Eles falaram assim, Jesus, meu Deus, a igreja ora muito. Eles até foram embora. Eu falei assim, eu sei que eu não vou resistir à oração deste lugar, eu vou sair. Saíram porque eles ficaram felizes, eles se alegraram na presença de Deus. Então, igreja, almas ali que estavam até na igreja ali, aguardando o batismo do Espírito Santo, 5 jovens foram batizados no Espírito Santo. Então, igreja, essa é a missão. Quando você vai com propósito, você ganha almas para o Senhor. Além de ganhar alma, você leva o batismo do Espírito Santo. Eles se decidem a descer as águas batismais e Deus opera. E foi maravilhosa a obra na Itália, igreja. Foi maravilhosa. Almas se renderam ao Senhor lá, e lá é muito carente de oração, porque a Europa, igreja, não é como a África, que tem fé. As igrejas são vazias. Você vê assim, uma ou 2 pessoas, e ainda às vezes não é assim nativa crente. Às vezes é algum brasileiro que está sofrendo lá, foi trabalhar, está sofrendo, aí vê as portas da igreja e entra e cultua o Senhor. Fora que lá não é igual aqui no Brasil, que você vê as portas da igreja abertas e você fala, eu vou ouvir um louvor, vou ouvir uma palavra. Não, lá as portas são fechadas, porque em Roma não pode ter igreja com as portas abertas. Lá não pode ter evangelismo nas ruas, por causa que é só a igreja católica. Então, orem pela Europa, igreja, para que o evangelho lá vá com tudo e quebre todas as barreiras, e o evangelho seja anunciado em porta, em rua, em rua, para todas as pessoas, amém? Porque às vezes aqui nós pisamos favo de mel, pisamos favos de mel. Só que as almas às vezes que estão longe de nós, até o amargo para elas é doce. É o que acontece em São Tomé. Em 2011 eu fui a São Tomé e Príncipe.
Existem grupos de pessoas que colhem camundongos e colocam camundongos no espeto, esse espeto de pau, colocam, assam e o povo compra espetinho de camundongo e come assado. Por falta de comida, por falta de ter o que comer, aqueles ratinhos, engraçado que não tira o rabo, é com todo aquele rabinho, a orelhinha, e eles estão comendo. Isso é visto a olho nu. As pessoas só comem uma vez por dia, elas não têm o que comer e fazem aquilo frito, assado e comem aquilo lá por não terem o que comer. O mundo precisa do evangelho, irmãos. O mundo precisa da palavra. E agora pense você o que você está fazendo para Deus, o que eu estou fazendo para Deus. E às vezes nós achamos que somos alguma coisa. Não tem muito tempo de crente, não tem nada. Nós não temos nada. Somos pó, somos cinza, porque as nossas mãos estão vazias. Ele canta na baixorita. Olha o grito das almas. Eles lá não são melhores do que eu e nem melhores do que você. Eles custaram o sangue de Jesus também. Eles custaram o sacrifício de Jesus também. Jesus me salvou, salvou você, quer salvá-los também. Quer que você ganhe uma colheita de almas? Foi lá também que eu fui pregar no Monte Café. Eu fui evangelizar os pescadores nas praias de lá. E quando cheguei lá, em São Tomé, no Monte Café, uma irmã missionária chamada Nil, que é uma serva de Deus, pregou e a vila inteira aceitou Jesus. A vila inteira. E quando eu subi, eu não ia para pregar, eu fui lá para conhecer o lugar. Aí o povo encheu a igreja. Aí o presbítero, o Antônio Paulino, falou: agora você tem que pregar, porque muita gente. Quando eu dobrei o joelho assim para assumir o púlpito, o Espírito de Deus me falou: pregue sobre o batismo do Espírito Santo. Glória a Deus. Irmãos, e preguei sobre o batismo do Espírito Santo e fiz uma oração para Jesus batizar no Espírito Santo. Irmãos, foram mais de 50 pessoas batizadas no Espírito Santo e com fogo. Aquelas almas tinham acabado de se converter na outra semana, que a irmã uma semana antes estava lá. Eles tinham acabado de uma semana de crente. E o Senhor pregue sobre o batismo. Quando eu comecei a pregar, o Espírito Santo se manifestou e aquele povo começou a falar em línguas, irmãos, aleluia. Não há dinheiro que pague, não há. Aquele povo falando em línguas pela primeira vez. E aquele fogo divino dentro da igreja, aquela graça se manifestou. Lembra a vez que eu estava em Moçambique, num restaurante, tinha acabado de chegar de viagem, foi comer, o restaurante estava cheio. E eu conversando com os irmãos acerca da palavra no restaurante, o restaurante parou assim. Todo mundo ficou parado, escutando. Ficou parado, fingindo que não estava olhando para mim, mas todo mundo escutando assim. Aí um adventista do sétimo dia estava lá. Ele sentou na minha mesa para me chamar para um debate. Isso lá em Moçambique, lá na África. Chamou para um debate na mesa de um restaurante. Eu falei para ele contra a doutrina dele, que ele quer guardar a lei. Falei contra a guarda do sábado. Falei contra que eles negam a doutrina do inferno, negam a imortalidade da alma, creem que Jesus é Miguel, pregam para o inferno e a sepultura. Eu
Deus falou: fala do batismo do Espírito Santo dentro do restaurante, assim. Glória a Deus. Aí eu falei pra ele: você quer ver o poder do meu Deus? Coloca a mão aqui. Eu fiz assim, ele colocou as duas mãos aqui. E eu comecei a orar para aquele alimentista dentro, na mesa do restaurante, assim. Falei: batiza esse alimentista do Espírito Santo. Batiza o poder de Deus, esse homem dentro desse restaurante. Para que todo mundo veja que tu és o verdadeiro. Para que todo mundo veja que tu és o verdadeiro. E não é aquele fervor, mas começou a me dar uma fé que eu sabia que Deus ia fazer. E fez uns minutos de oração. O adventista começou a falar em línguas dentro do restaurante. Ele começou a chorar, e a língua dele começou a... Daqui a pouco ele começou a falar a língua, e o restaurante ficou em pé assim. Encheu aquele monte de gente na ponta da mesa. Quando tudo na ponta da mesa fica assim, os homens que estavam dentro da cozinha fizeram com aquele chapéu para olhar o que era. O restaurante parou. Eu virei para todo mundo e falei: aqui, esse é o meu Deus, que opera sinais de maravilha, que batiza o Espírito Santo. Aquele restaurante pegou fogo. O homem saiu de pior, que eu não queria mais parar de falar. Eu já tinha que ir embora, né? Porque no outro dia tinha que estar cedinho na igreja. Eu não queria parar de falar: faça aquele pai. Faça aquele pai para falar. Eu não queria parar. Ele pegou o endereço da igreja lá em Suazilândia. Conversei com ele. A obra foi feita. São sinais que Deus opera. Tem que ter a graça e o conhecimento. Naquele momento ela foram as duas coisas juntas. Pensou no conhecimento que eu tive que rebater a doutrina falsa de Ellen White, dos sabatistas, dos adventistas. Precisou do poder que ele falou: quero saber se o seu Deus é verdadeiro, me prova. Então vamos lá. Precisa ter graça e conhecimento, irmão. Para discernir os espíritos precisa ter graça, ter conhecimento. Você precisa ser arranjado, asseado na palavra. 2,15, segunda Timóteo. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Dá glória a Deus. Índios que se converteram, eles contam as claras que o único poder que os pajés, os feiticeiros da aldeia têm medo é o poder do Deus do cristianismo. Eles convertidos, eles dizem: o único poder que nós temos medo é do Deus dos cristãos só. Nós passamos mais de 60. É o verdadeiro. Geralmente esses radais 60. E deixe-me contar aqui, estava em Portugal em 2011. Chegou uma mulher correndo. Ela era africana, ela era guinense, de Guiné-Bissau. E sua filha estava... A menina era uma menina boa. Repentinamente elas vieram para Portugal, a menina estava trabalhando, eles conquistaram muitas coisas. E repentinamente a menina começou a vomitar, e o vômito não parava. E a menina já estava há meses no hospital. E ele não parava, tudo que comia vomitava. A menina estava magra, acho que uns 30 e poucos quilos assim. E a mãe, eu estava lá, a mãe entrou. Eu estava no escritório com um dirigente de lá. A mãe entrou e falou assim: vocês vão ao hospital, porque o médico deu. Na entrada do negócio assim, ela é depois. Vão lá, orar. Aí eu falei para ele: quando é? Ela falou: dá para ir agora? Eu falei: vamos agora. Lá em Lisboa. Eu falei: vamos agora. Aí fui com o irmão lá. Aí quando a gente entrou, você percebe o poder das trevas como é. Coitada, a menina estava caída assim. Chega, dava para ver as veias da cabeça assim. Magra estava assim. Parece até que estava com a cabeça grande, porque o corpo emagreceu muito. Magra assim. Aí eu falei assim: nós estamos aproximando. Quando a gente começou a orar nela, aí a mãe, ela parece que estava saindo do islamismo ainda. Quando a gente começou a orar, eu acho que é cobriu a cabeça. Aí eu falei para ela assim: agora a gente vai orar a Jesus. Falei para ela: a gente vai orar a Jesus e ele vai libertar sua filha daqui. Porque eu falei assim: Senhor, o Senhor vai operar, porque para tirar essa muçulmana das mãos daquele Alá, eis um milagre aqui. Senhor, ela vai ver o poder de Deus, ela vai crer. Glória a Deus, aleluia. E quando eu comecei a orar com o irmão, a gente começou a orar e foi orando na menina. Irmãos, isso eu estou dizendo verdadeiramente, o poder do Pai. Ficava uma coisa assim mexendo no lençol, no corpo da menina. Um lençol cobrindo o corpo e
ficava assim, uma cobra andando dentro dela, assim, ficava assim no lençol. Eu tava numa ponta e o irmão na outra, ficava assim, eu ó. não vou nem correr muito, que pode passar direto. Aí quando expulsava assim, do outro lado, vai vinha dar assim, mais tempo pra você ver. andando no corpo! Que a gente sabe onde é que é, mas corpo dela! de noite assim, que meio... A bruxaria assim, ó, andando, fazendo onda. Aí o irmão olhou pra mim e falou assim, chega, ele suspirou. Eu nunca vi uma coisa dessa. Eu lembrei dessa passagem. Na hora que ele falou aquilo, eu nunca vi uma coisa dessa, eu lembrei. Meu Deus, nos reveste da tua armadura, Senhor. Oh, glória. Quem dúvida se é depois do morir ou se é antes. Reveste da tua armadura, que para lutar contra isso aqui é só a armadura do Senhor para vencer. E foi expulso o demônio dela em nome de Jesus. E a menina, passado poucos dias, ela passou a comer, não vomitou mais. Passou um tempo, a menina engordou e a família inteira se converteu a Jesus Cristo. O que eu quero dizer com isso? Você não vai vencer sem armadura. Às vezes quem está batalhando contra seu filho é uma bruxaria, é uma obra do mal. Às vezes quem está batalhando contra a sua casa é uma seta do inimigo. Gritar não adianta, a sua luta não é contra a carne e o sangue. Eu vou ligar e vou xingar, não vai adiantar. Eu vou ligar e vou falar umas verdades para ela, não vai adiantar. Eis a palavra: revestivos de toda a armadura de Deus. Você só vai lutar com a armadura, vai enfrentar o inimigo com a armadura, vai vencer a peleja. Oh, Dalabashuri canta Labassi, com a armadura de Deus. Então, precisando da Nigéria, quando eu enviava o deles à Nigéria, cheguei a enviar até irmãs, uma irmã de Osasco, uma irmã da Zona Sul de São Paulo também, ia pra lá. Então, mestre de Osório falar que Osório saiu cedo. E na Nigéria, São Paulo chegou de tarde. De manhã e à tarde, à noite não tinha culto. Porque à noite, os bruxos saíam às ruas para procurar pessoas, para matar as pessoas e arrancar os seus órgãos internos para vender na feira de Mas de bruxaria. Landa mesmo, só que... Então os evangelistas me passaram os relatórios que todos os dias, em muitas cidades da Nigéria, eu não vou dizer que todos os dias eram em todas as
lembrava mais. E sempre correndo sem roupa. Socorro, socorro. Capítulo 19, tá no meio. Presta atenção quando chega lá. Sempre. Quando chegar, antes, depois, Sendo vendido nas missas. Aquelas pessoas da alta sociedade, aquelas madanças, estavam lá comprando mulheres com tecidos chatos. Agora a próxima vai ser importante. Homens, gravata de linho, roupas finíssimas, eram eles que estavam comprando os órgãos humanos para os rituais de satanismo, de magia negra, de bruxaria. E o que tinha lá? Ouvidos humanos para vender, pendurados em ganchos. Lembra os ganchos do açougue, que pendura no gancho? Então aqueles ganchos, as sereias penduradas assim para vender. O que mais tinha lá para vender? Estavam vendendo lá
lugar que poder já sair com cinta amarrada. Isso é que é vontade de Jorge. Pessoas voando mais ou menos a altura maior do que o poste de luz. De 15 para 20 metros para cima, 30 metros. Voando alto como pássaros, como os aviões voam. Voando. Eu nem disse, meu Deus, eu não acredito que eu não tinha. Eram 6 humanos voando. Passando voando como se fossem pássaros. Eu falei, santo Deus de Israel, piedade, Senhor. Ele falou, esses são os magos que têm uma vida entregue a Satanás, oram, jejuam a Satanás. Os príncipes crentes têm que jejuar, porque os bruxos jejuam os demônios para terem poder. Eles estavam voando de 30 metros como os gaviões assim, voando. Eu olhei aquilo, eles levitando. Agora eu posso tomar água, né? Satanás faz isso mesmo. Faz isso mesmo, os demônios fazem. Capítulo 2,
carente, não só de coisas materiais, mas também de Jesus. Porque ali é muita bruxaria, é muita feitiçaria, ali é bruxo, né, irmãos? Aqui a gente pensa que muitas coisas a gente acha, não, é coisa da cabeça da gente, mas quando a gente vive, né, a gente passa a conhecer, a gente vê a necessidade da obra. Quando eu cheguei lá até me assustei, né? Aí chegamos lá no aeroporto, Joanesburgo para Moçambique. Quando chegou em Moçambique, na África do Sul, eu não senti muita coisa não. Mas quando nós chegamos no aeroporto de Moçambique, eu já senti, né, irmãos? Eu já senti assim uma fúria, uma coisa assim, irmãos. Ali você já chega, você já sente a opressão dentro do aeroporto. Dentro do aeroporto você já sente aquela opressão. Aí eu falei, misericórdia, Senhor, me cobre com teu sangue. Porque não é fácil, irmão, você chegar numa terra estranha, né? E você já sente a fúria do inimigo quando você pisa, porque ele sabe quem é que está chegando. Ele sabe que vai vir mais um para poder, né, irmão, combater as suas obras ali. E ali, irmãos, eu fiquei ali assim, eu falei, meu Deus, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Eu coloquei a mão, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Quando eu vi a necessidade do povo, irmãos, jovens chorando, né, irmãos, jovens sofrendo, porque lá eles têm, as mães procuram os feiticeiros, bruxos, e dão curandeiro, e dão as suas filhas, né, para elas poderem ter condições para poder ter o alimento, porque lá o custo de vida é muito caro. E ali eles fazem esse pacto com os curandeiros, com os feiticeiros, para poder ter condições. E nisso tem um marido espiritual que namora com uma jovem, e elas chegavam ali chorando, porque elas queriam ser libertas. Elas não queriam aquela vida para ela, porque elas conheciam outros rapazes, mas não podiam ter nada com ele, porque o espírito não deixava, porque era dela, porque já foram oferecidos pela mãe, pelos pais, para eles poderem ter dinheiro, né, irmãos? Então, irmãos, elas chegavam lá na igreja chorando, pedindo ajuda, e a gente orava, a igreja orava, e Deus operava, aquela jovem era liberta, aquela jovem era liberta daqueles espíritos malignos, e ali ela agradecia a gente, irmãos. Era um povo bem avivado, são humildes, são carentes, mas, irmãos, pensa num povo que são bom para dar glória a Deus, para glorificar o Senhor, igreja. A igreja era 3 cultos num dia, mas era todos 3 cultos cheios. As almas precisavam do Senhor. Ela sabia que ela precisava do Senhor. E ali elas glorificavam, irmãos. Voto, irmãos, eles adoram voto, né? Passava voto, eles pegavam. E eles faziam voto para o Senhor, para que Deus libertasse eles. E os 3 cultos, irmãos, eram todos cheios. A igreja lotava. Se a gente chegava lá na frente, e só na hora que nós glorificávamos o Senhor, os demônios já se manifestavam, jogava cadeira, irmão. A gente tinha que correr e ficar ali na porta, porque eles já desciam, já impulsavam as pessoas para sair correndo de dentro da igreja. E nós tínhamos que fazer uma barreira, porque era escada, e se descesse para a rua, né, aí a culpa era da igreja. Irmãos, era demônio violento. Era demônio violento, as almas sofriam. Ali, a mulher, ela, na hora que nós estávamos orando, ela se manifestou lá, e ele jogou a mulher no chão, e ela fazia assim, ó, como uma cobra arrastando assim no chão, né? E a gente, com misericórdia, aquela mulher se arrastando. Nós vai lá no pé direto. É muita coisa, se for falar, é muita coisa. Outra, quando nós estávamos em um sítio, né, que eles falam, outro sítio, né, que eles falam sítio, eles falam diferente de nós. Manda mensagem convidando para ir congregar lá. Bairro, eles falam sítio, não é sítio que tenha vaca, boi, não, sítio é outro lugar, né? Vamos
vamos supor, é que nem Vila Esperança, para eles é sítio. Então, irmão, estavam ali cultuando ao Senhor. E lá, irmãos, os bruxos, feiticeiros, eles se transformam em pássaro. Eles voam, né? Eles voam. E nisso a igreja estava glorificando quando estava passando uma bruxa, né? Como um pássaro voando em cima da igreja. Quando a igreja deu glória a Deus, era justamente a hora que ela caiu em cima da igreja. Olha o poder da glorificação, irmãos. Os demônios não aguentam, irmãos. Por isso que nós temos que glorificar o Senhor. Irmãos, para tirar aquela mulher lá de cima, irmão, foi um sufoco. Tiveram que chamar lá bombeiro lá para tirar, porque ela não tinha força de sair lá do telhado da igreja. Ela falou que tinha um fogo que queimava ela, irmãos. Irmãos, eu falei, misericórdia, Jesus, como é lindo, irmãos. Vale a pena, irmãos, você largar tudo por Jesus, porque você vê almas libertas. E eu morava assim com as crianças, né, irmãos? E não tinha beiral, porque eu morava bem em cima, assim, no terraço. Então a minha casa era bem rente, não tinha beiral. E eu ali orando, né, na madrugada, era 3 horas da manhã, os 2 meninos dormindo. E como é muito calor, eu deixava eles dormir na cama, eu forrava o chão e dormia no chão, porque dali mesmo eu já orava. Irmãos, aí eu estava orando ali de joelho no chão, o Senhor falou, olha para a janela, eu olhei. Quando eu olhei, eu vi uma sombra passando, né? Eu falei, Jesus, mas quem é? Porque não tem como andar ali, Senhor. Aí o Senhor falou para mim, fecha as brechas. Aí eu olhei, a janela estava aberta, olhei, a janela da cozinha estava aberta. Olhei para os 2 meninos, os meninos estavam dormindo. Eu falei, amém. Levantei, fui lá e fechei a janela da cozinha. Aí fui lá no quarto. Aí quando eu olhei, eu só vi aquela sombra indo embora. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Quando eu fechei, eu senti um negócio pegando aqui na minha garganta. E eu falei, meu Deus, sangue de Jesus tem poder. E ele veio com uma fúria, irmão, pegando na minha garganta, apertando. Eu não conseguia nem falar direito, mas eu comecei a clamar o sangue de Jesus, porque ele estava furioso, irmão, porque nós estávamos ali e a alma estava sendo liberta. Ele estava furioso porque ele sabia que ele estava perdendo. Irmãos, foi uma luta, mas Deus me deu a vitória. Deus me deu o livramento e aquilo ali clamando o sangue de Jesus, ele sumiu, irmãos. Eu falei, glória a Deus. Aí eu comecei, e os meninos acordou, falou, que foi, mãe? Eu falei, nada não, tô com uma dor de garganta. Não, mas é muito gratificante, irmãos. Vamos aproveitar a oportunidade que o Senhor está nos dando. Vamos falar de Jesus para essas almas que precisam, essas almas que estão sofrendo na garra do inimigo, irmãos. Satanás, ele não está de brincadeira nem comigo e nem com as almas. Eles vão atrás de você, de mim. Por quê? Porque ele sabe que nós vamos ganhar essa alma para o Senhor. Se desprenda, irmão, de tudo. Deixa esse mundo que não tem mais nada para nos oferecer, não tem mais nada para nos dar. E essas almas precisam de nós, né? O Senhor conta comigo, conta consigo. Vamos nos desprender. Vamos ganhar essas almas, libertar das garras de Satanás, né, irmãos? Ore, irmãos, por esses países que precisam do Senhor. Ora por Moçambique, ora por Joanesburgo, ora por Minas, ora pelas suas vidas que estão na garra de Satanás, que estão aprisionadas no pecado, que precisam do Senhor. E assim, irmãos, eu agradeço a oportunidade. Que maravilha, Senhor! Olha aí que maravilha! Glória a Deus! Que bênção, Deus de Israel! Aleluia! No ano 2010, de 60 pessoas que morriam por dia em Lesoto, na África, 56 morriam de AIDS. Lesoto é um país dentro da África do Sul, um país frio. Eles andam com uma capa, com um cajado e com um chapéu como fosse um chapéu de palha. Eu até tenho em casa, enche de poeira, a Helena às vezes quer jogar fora. Deixa meu chapéu, que eu trouxe de lá. Eu não deixo jogar fora. Não deixo jogar fora. E lá, cada 60 pessoas, 2010, que morriam, 56 eram de HIV. Por mais que o governo tenha ações sociais, cartilhas de prevenção,
Nada disso tem poder de libertar o homem. Nada disso tem poder de tirar o gozo do pecado do coração do homem. Nada disso tem poder de tirar o prazer passageiro do coração do homem, a não ser o evangelho que muda o caráter. Por isso que as nossas armas são poderosas, elas destroem as fortalezas do diabo. Só elas destroem. Nações que o ocultismo é a base. Em Lesoto, como eu acabei de falar, o ocultismo é a base do país. Eu estava com um taxista, um diácono cabo-verdiano que serviu de intérprete para mim lá, e fui num avião pequeno, um avião de pequeno porte, um avião que batia tanto, batia aquele avião da hélice para fora, e batia tanto, o avião sem segurança alguma, você não se sente seguro. Desci, eu e o cabo-verdiano no aeroporto de Lesoto, eles têm um dialeto chamado Sesoto, e começaram a falar. Ao intérprete, como ele é um africano, embora seja de Cabo Verde, ele domina o português, domina o inglês e sabe um pouco dos dialetos. Nós apanhamos um táxi e nós, indo para o hotel, eu reparei aquele monte de gente andando à beira das ruas assim. De trás você olhava tudo com a cabeça rapada. Ninguém tinha cabelo. Aí eu perguntei assim para ele, falei, pergunta para o taxista por que ninguém tem cabelo. Porque dava para ver. Aí eu olhei, quando eu olhei no vidro de trás, eram mulheres que não tinham cabelo. E aquele sol tinindo, chega às vezes assim para fora da cabeça. Aí eu falei, pergunta para ele. Aí o motorista falou assim para ele, é que elas são entregues aos espíritos quando nascem. E elas não podem deixar o cabelo crescer. Porque o pacto que elas fizeram, seus pais fizeram com os espíritos, elas não podem ter cabelo. Por isso que elas são todas assim carecas, tudo sem cabelo. E algumas que eu via com os cabelos assim eram pessoas ali ou cristãs ou muçulmanos, que eles também deixavam crescer. Perceba que as nações precisam do Senhor. As pessoas elas estão pecando, elas estão nessas coisas porque os olhos delas estão fechados. O homem sem Jesus tem os olhos fechados. Uma família sem Jesus, os olhos são fechados. Uma nação sem Jesus, os olhos são fechados. Eles não conseguem entender que estão num charco de lodo. Eles estão aprofundados, vivendo uma vida miserável, sendo peteca na mão do inimigo, mas não conseguem enxergar, não conseguem ver, até que o evangelho brilhe. Aleluia! Até que a palavra brilhe. Como o país lá fazia muito calor, aí no outro dia eu estava assim, estava de camisa, de gravata, e ele assim do meu lado, e uma pedra assim grande, e a gente estava esperando um táxi para ir fazer o primeiro culto. Aí de novo apareceram, eram mais ou menos umas 20 estudantes, sem um fio de cabelo na cabeça, porque elas eram entregues a Satanás desde o ventre. Aí eu estou assim. Daqui a pouco, quando elas me viram, elas correram assim e gritaram. Aí ele começou a interpretar, né? Elas estão falando que você é igual da televisão, branco. E olha que eu não sou tão branco, sou pardo. Eles falaram assim, não se mexe, não se mexe. Elas pararam e começaram a me tocar assim. Puxaram o rosto, puxaram a pele. Aí eu fiquei parado assim. Aí ele falou, mas deixa que elas vão embora. Eu falei, não, elas não vão embora, elas vão ouvir o evangelho. Aí quando acabaram de fazer assim, de ver se era de verdade, eu subi na pedra que estava no ponto. E falei assim, agora você vai me interpretar que elas vão ouvir a mensagem de Jesus, que é o único Salvador. E ali no meio da rua comecei a pregar e ele interpretar. E eu preguei que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas Jesus Cristo preparou um lugar no céu para todo aquele que se arrepender. Para todo aquele que lavar seus pecados no sangue do Cordeiro. E naquele momento lá, cerca de 20 estudantes. O chão era de pedra, aquelas pedras, aquelas britas grandes. Falei, agora eu vou fazer o apelo. Elas se ajoelharam todas na brita, assim. Aqueles pedregais. Se ajoelharam, eu falei, não pede para levantar. Elas falaram em inglês que queriam ficar de joelhos. Aí desci da pedra e saí colocando a mão, tudo careca. Coloquei a mão nas cabeças de todas. Que elas estavam aceitando Jesus como único Salvador no meio da rua. Só o evangelho destrói a fortaleza do diabo.
Só o Evangelho abre a mente para o homem reconhecer que Jesus é o Salvador, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que Jesus Cristo é o enviado para a salvação, é o enviado para o perdão de toda a humanidade. Oricandalabasirimikai, aleluia. E para eu acabar, só as armas que Deus entregou podem vencer a obra do adversário. A igreja precisa se levantar, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. As armas espirituais que Deus entregou para a igreja faz com que nós levemos cativo o entendimento à obediência de Cristo. Ou seja, o entendimento da pessoa é transformado. O entendimento, a consciência são ajustados. Devemos ir preparados na graça e no... O batismo do Espírito Santo é algo que hoje em dia banalizou. Todo mundo fala língua, todo mundo diz que é batizado, mas as línguas são a evidência física e inicial. Existem evidências subsequentes. O dinamismo espiritual é uma evidência subsequente. Quando Pedro foi batizado no Espírito Santo, ele ficou de pé. Ele e os 11. 2:14 de Atos. E Pedro e os 11 colocaram-se em pé e com autoridade pregaram a palavra. O batismo no Espírito Santo concede coragem. O batismo no Espírito Santo concede audácia. É uma arma espiritual. Você entra nas matas com a palavra da salvação. Você entra em comunidades com a mensagem da salvação. Você entra em comunidades tribais que moram em florestas com a mensagem da salvação. Não tem medo, nem a morte pode deter. Todos os apóstolos morreram e não temeram a morte, morreram por Jesus. Mas é batizado com o Espírito Santo, não tem desenvoltura, não tem intrepidez, não tem coragem, não tem audácia. Batizado com o Espírito Santo, mas não faz um culto ar livre. Batizado com o Espírito Santo, mas não evangeliza. Batizado com o Espírito Santo, mas não faz visita para tirar as almas do pecado. Que batismo? Batismo no Espírito Santo na igreja de Atos não era assim. A Bíblia diz que eles pregavam de casa em casa e pregavam no templo. 5:42 do livro de Atos. A Bíblia diz 4:31 de Atos que eles oravam e até as paredes dos locais se moviam. Porque essa arma espiritual leva cativo o entendimento à obediência de Cristo. A pessoa fala com palavras de poder. A pessoa fala com palavras de autoridade. Não é a pessoa, é Deus falando através dela. É Deus se manifestando através dela. Esse batismo no Espírito Santo que faz a diferença acontecer. Mas hoje em dia o batismo com o Espírito Santo está reduzido somente a uma falação de língua sem par. E não tem as outras evidências que fazem parte do batismo no Espírito Santo também. Lembrem-se, línguas estranhas são evidências físicas e iniciais. É uma arma espiritual. Onde está a sua arma espiritual? Então são nações que precisam do Senhor. Não é que ninguém é melhor que ninguém. Eu também era um pecador perdido. Você também. Jesus nos achou. Você, o seu entendimento também era fechado. Eu quero saber de igreja o quê? Eu estou bem. Era assim? Só o Senhor tem poder de sarar a terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter de seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e o quê? Então o evangelho sara a terra produz, Deus manda chuva, o solo é fértil, aleluia! Tudo vem pelo evangelho. Mas o entendimento que não recebeu ainda o evangelho, ele não tem o que fazer. Então se entregue
se entregam pessoas a comer coisas venenosas, coisas que vão dar doenças, coisas que vão fazer mal. Mas por quê? Eles não conhecem. Eles não sabem quem é Jesus. Cadê as armas espirituais? Se quer ser levantado por Deus, nessa fadiga, sem ler as Escrituras, Deus não vai levantar. Quer ser levantado por Deus, nessa preguiça de evangelizar, Deus não vai levantar. Quer ser levantado por Deus, nessa preguiça de buscar os dons, profecia, palavra da ciência, palavra da sabedoria, dom de maravilhas, dons de curar, dom da fé, aleluia, dom de socorros, dom de governo. Deus não vai usar. Deus, ele está em busca de verdadeiros adoradores. Com essas armas espirituais, a gente roda o mundo com a mensagem do Evangelho e a gente vê os frutos para Deus. E é tão tremendo que a gente pode ir embora, caso Jesus não venha. A gente pode partir para o Senhor, ainda a nossa vida, nossas obras aqui, nosso desprendimento aqui, para Deus, nosso desgaste, continua dando frutos. Porque nós demos a nossa vida pelo Evangelho. Isso é missões. Isso é Evangelho. Não se vá a um país para pregar prosperidade. Não se vá a um país para também só ficar pregando a cura. Em primeiro lugar, antes de pregar a cura divina, se prega a salvação. Porque a cura virá com certeza. Estes sinais seguirão aos que? Esses sinais seguirão aos que? Quem crê em Jesus vem em sinais, aleluia! Quem crê em Jesus vem em operações, quem crê no Gólgota, Deus opera maravilhas. Deus abençoe meus irmãos, aleluia! Glória a Deus, aricandalabasi, italamasuriandalabashai. E Deus opera sinais tal como nos dias apostólicos. Porque Jesus falou que vocês farão obras maiores do que eu fiz, porque eu vou para meu Pai. João 14:12. Acontecem sinais tal como nos dias dos apóstolos. Teve uma praça lá em Moçambique, eu esqueci o nome daquela praça. Uma praça que tinha uma igreja universal, que depois ela mudou, que fez uma catedral. Aquela primeira praça que tinha a igreja antiga. A gente foi fazer um culto lá. Moçambique fala português. E quando eu fui lá a primeira vez, eu fui com os irmãos para a gente fazer culto na praça. E na praça, a gente fazendo os cultos a Deus, aconteceram sinais como Atos 19:19. Quando Paulo pregou em Éfeso, queimaram os livros de mágica. E depois da palavra, pessoas vieram com livros de bruxaria, jogaram tudo na praça e falou, podem queimar. Porque a gente não quer mais os curandeiros, a gente quer seguir a Jesus, o seu Salvador. Sinais tal como nos dias dos apóstolos. São coisas pequenas que eu estou contando, que podem acontecer com qualquer um que aqui está. Aqui não tem maior é Deus, maior é o Senhor. Mas você precisa das armas espirituais. Esse marasmo espiritual, essa inconstância, não nos levará a canto algum. Levantemo-nos pelas almas, por Jesus, amém? Glória a Deus, Deus abençoe, aleluia. Atenção, após ouvir este testemunho, não julgue e não critique o próximo. Respeite o livre-arbítrio de cada um, e tenha sempre olhar de misericórdia.